Olá, mulheres abençoadas, Evelyn Maciel aqui. Vamos dar continuidade à leitura do livro A Isca de Satanás, de John Bevere. Estamos no capítulo 7, A Pedra Solidamente Assentada. Portanto, assim diz o Senhor, eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Isaías 28, verso 16. Aquele que crê não foge. Uma pessoa que foge ou que age precipitadamente é uma pessoa instável, porque suas atitudes não estão bem fundamentadas. Ela é facilmente abalada e influenciada pelas tempestades ou perseguições e provações. Vejamos, por exemplo, o que aconteceu com Simão Pedro. Jesus havia entrado na região de Cesareia de Filipe e perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o filho do homem? Mateus capítulo 16, verso 13. Diversos discípulos compartilharam com entusiasmo a opinião das multidões acerca de quem era Jesus. Jesus esperou até que terminasse, depois olhou para eles e perguntou-lhes diretamente: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Verso 15. Tenho certeza de que a maioria dos discípulos ficou com uma expressão confusa e temerosa enquanto refletiam, com a boca meio aberta e sem fala. De repente, os homens que foram tão ávidos para falar, expressando sua opinião, se calaram. Talvez eles nunca tivessem feito aquela pergunta a si mesmos. Seja qual for o caso, eles agora percebiam que não tinham resposta. Jesus fez o que sabia fazer tão bem. Ele detectou o coração deles através de uma pergunta. Ele levou-os ao entendimento real do que eles sabiam e do que não sabiam. Eles estavam se alimentando das especulações de outros, em vez de definirem em seus próprios corações quem Jesus realmente era. Eles não haviam confrontados a si mesmos. Simão, cujo nome foi mudado para Pedro por Jesus, foi o único dos discípulos capaz de responder. Ele disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16, verso 16. Jesus, então, lhe respondeu, dizendo: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas teu Pai que estás no céu. Versos 17. Jesus estava explicando a Simão Pedro a fonte desta revelação. Simão não havia recebido este conhecimento por ouvir a opinião dos outros ou pelo que lhe havia sido ensinado, mas Deus o havia revelado a ele. Simão Pedro tinha muita fome pelas coisas de Deus. Era ele quem fazia a maioria das perguntas. Foi ele que andou sobre as águas, enquanto os outros 11 observavam. Ele era um homem que não se contentava com a opinião dos outros. Ele queria ouvir diretamente da boca de Deus. Este conhecimento revelado de Jesus não veio por meio dos seus sentidos, mas foi um dom iluminado em seu coração em resposta à sua fome. Muitos haviam visto e testemunhado o que Simão Pedro viu e testemunhou, mas seus corações não tinham tanta fome de conhecer a vontade de Deus quanto o de Pedro. 1 João 2, verso 27 diz: A unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa, como também ela vos ensinou. Essa unção estava ensinando a Simão Pedro. Ele ouviu o que todos os outros tinham a dizer e depois olhou para dentro de si para ver o que Deus lhe havia revelado. Quando você recebe conhecimento revelado de Deus, ninguém pode lhe influenciar. Quando Deus revela algo a você, não importa o que o mundo inteiro diga, ninguém pode mudar o seu coração. Então Jesus disse a Simão Pedro e o resto dos discípulos: Sobre esta pedra abre parênteses, de conhecimento revelado por Deus, fecha parênteses, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, verso 18, com ênfase do autor.
Assim, vemos claramente que existe uma pedra solidamente assentada na palavra de Deus revelada. Neste caso, foi a compreensão de Pedro de que Jesus era o Filho de Deus. A palavra iluminada. Com frequência, digo às congregações e às pessoas quando estou pregando que ouçam a voz de Deus dentro da minha voz. Frequentemente, estamos tão ocupados fazendo anotações que só registramos aquilo que é dito. Isso produz um entendimento mental das Escrituras e da sua interpretação. Repito, um conhecimento mental. Quando possuímos apenas um conhecimento mental, duas coisas podem acontecer. Primeiro, nos tornamos facilmente suscetíveis ao exagero ou ao emocionalismo. Ou segundo, ficamos presos ao nosso intelecto. Mas este não é o firme fundamento sobre o qual Jesus edifica a sua igreja. Ele disse que ela seria edificada sobre a palavra revelada e não apenas sobre versículos decorados. Quando ouvimos ministros ungidos pregarem ou quando lemos um livro, devemos procurar as palavras ou frases que explodem em nosso espírito. Esta é a palavra que Deus está revelando a nós. Ela transmite luz e entendimento espiritual. Como disse o salmista, a revelação da tua palavra esclarece e dá entendimento aos simples. Salmo 119, versículo 130. É a sua palavra em nossos corações e não em nossas mentes que ilumina e esclarece. Geralmente, um ministro pode estar falando de um assunto, mas Deus pode estar iluminando algo inteiramente diferente em meu coração. Por outro lado, Deus pode ungir exatamente as palavras daquele ministro e elas explodirem dentro de mim. De uma forma ou de outra, ela é a palavra de Deus revelada a mim. É isto que nos transforma de simples, vazios de entendimentos, a maduros, cheios de entendimentos. Esta palavra iluminada em nossos corações é a pedra sobre a qual Jesus disse que sua igreja seria edificada. Jesus comparou a palavra de Deus revelada a uma pedra. A pedra fala de estabilidade e força. Lembramos da parábola das duas casas, uma construída sobre a rocha e outra sobre a areia. Quando as adversidades, como perseguições, tribulação e aflição, vieram contra as duas casas, a casa construída sobre a areia foi destruída, enquanto a casa construída sobre a rocha permaneceu de pé. Algumas coisas que precisamos ouvir de Deus não podem ser encontradas na Bíblia. Por exemplo, com quem devemos nos casar? Onde devemos trabalhar? Em que igreja devemos congregar? E a lista continua. Precisamos ter a palavra de Deus revelada para essas decisões também. Sem ela, as nossas decisões estarão fundamentadas em terreno estável. O que Deus revela pelo seu Espírito não pode ser tirado de nós. Este deve ser o fundamento de tudo o que fazemos. Sem ele, ficaremos facilmente escandalizados pelas provações e tribulações que nos pregam de surpresa. Lembre-se novamente do que Jesus diz sobre a palavra ser ouvida e recebida com entusiasmo, mas sem criar raízes em nosso coração. Ela foi recebida com alegria na mente e nas emoções. São as pessoas que, ao ouvirem a palavra, logo a recebem com alegria. Entretanto, visto que não têm raízes em si mesmas, são de pouca perseverança. Ao surgir uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, rapidamente sucumbem. Marcos, capítulos 4, do 16 ao 17. Podemos facilmente trocar a palavra raízes por fundamentos, pois ambas indicam o estabilizador e a fonte de força de uma planta ou estrutura. Uma pessoa que não está estabilizada ou fundamentada na palavra de Deus revelada é um candidato em potencial a se deixar levar pelas tempestades da ofensa. Quantas pessoas são exatamente como os discípulos que Jesus confrontou? Elas vivem do que ouviram outras pessoas pregarem ou dizerem. As opiniões ou declarações dos outros são tomadas como verdadeiras, sem buscarem o conselho ou o testemunho do Espírito. Só podemos viver e proclamar o que nos é revelado por Deus. É sobre isto que Jesus edifica a sua igreja. Certa vez, tive uma secretária solteira que estava namorando um jovem que também trabalhava para a igreja.
Eles estavam se tornando mais próximos a cada dia. Todos podiam ver que aquele relacionamento ia terminar em casamento. Eles já estavam discutindo o assunto seriamente. Em uma noite de sábado, o pastor presidente o chamou e disse: Assim diz o Senhor, vocês dois vão se casar. Na manhã seguinte, minha secretária entrou no escritório andando nas nuvens. Ela estava muito entusiasmada. Ela me perguntou se eu faria a cerimônia de casamento deles e eu disse que ficaria muito honrado em fazê-lo. Marquei uma data para unir-me com eles para aconselhamento, mas eu estava inquieto. Quando eles entraram em meu escritório, meu espírito se perturbou. Olhei para minha secretária e perguntei se ela sabia se aquele jovem era a pessoa que Deus havia escolhido para ela. Ela respondeu com um sim entusiasmado e definitivo. Então olhei para ele e perguntei: Você acredita que é a vontade de Deus que você se case com esta moça? Ele olhou para mim com a boca entreaberta por um instante, depois baixou a cabeça e sacudiu-a como se dissesse: Não, não estou seguro. Olhei para ambos e depois disse ao jovem: Não vou casar vocês. Não me importa quem profetizou sobre a vida de vocês, nem o que foi dito. Não me importa quantas pessoas possam ter dito, vocês formam um lindo casal. Se Deus não revelou isto em seu coração, não faz sentido prosseguir com este casamento. Se você se casar sem que Deus tenha revelado que esta é a sua perfeita vontade, prosseguir, quando as tempestades vierem, e elas virão, você terá dúvidas. E se eu tivesse me casado com outra garota, será que teria os mesmos problemas? Eu deveria ter tido certeza de que era a vontade de Deus. Sinto-me presa em uma armadilha. Então, o seu coração ficará esgotado e você não conseguirá lutar contra as adversidades que atacarão o seu casamento. Você será um homem indeciso e instável em todos os seus caminhos. Eu me despedi deles e disse que não havia motivo para nos reunirmos novamente. Ele ficou aliviado. Ela ficou muito desapontada. Durante a semana seguinte, as coisas ficaram muito desconfortáveis em nosso escritório, mas eu sabia que havia falado a verdade. Aquele foi um tempo de teste para ela. Se Deus tivesse realmente dito a ela que aquele homem era o seu marido, ela teria de confiar que o Senhor revelaria isso a ele, sem se ofender comigo nem com Deus. Eu disse a ela para dar um tempo a ele e para permitir que ele tivesse espaço para ouvir de Deus. Ela obedeceu. 3 semanas se passaram e eles pediram outra reunião. Imediatamente tive um sentimento de alegria. Desta vez, quando eles entraram no escritório, ele olhou para mim com um brilho nos olhos e disse: Sei, sem sombra de dúvida, que esta é a mulher que Deus me deu para casar. Eles se casaram 7 meses depois. Quando você sabe que Deus o colocou em um relacionamento ou em uma igreja, o inimigo terá muito mais dificuldade em tirá-lo desse lugar. Você está fundamentado na palavra de Deus revelada e superará os conflitos, mesmo que pareça impossível. Não há outra opção. Os 5 primeiros anos de casamento foram difíceis para minha esposa e eu. Havíamos ferido tanto um ao outro que parecia impossível salvar o relacionamento amoroso que tínhamos antes. Só uma coisa nos manteve juntos. Nós dois sabíamos que Deus havia ordenado o nosso casamento. Portanto, não fizemos do divórcio uma opção. A nossa única opção era crer que ele nos curaria e nos transformaria. Ambos nos comprometemos com este processo, independentemente do quanto ele fosse doloroso. Quando pensava em desistir, eu me lembrava das promessas que Deus havia me dado com relação ao nosso casamento. Eu não estava pronto para anular o que Deus havia projetado e decretado para a nossa união. Uma das promessas era de que a minha esposa e eu ministraríamos juntos. Na época em que ele fez essa promessa, pensei: posso ver isso facilmente. A sua mão está sobre nós dois para o ministério. Contudo, em meio às nossas tempestades matrimoniais, não conseguia mais ver a promessa claramente. Mas me recusava a desistir dela. A esperança natural havia terminado por causa das lutas e do orgulho que havia entrado em nosso casamento.
mas ainda havia uma semente sobrenatural de vida em meu coração. Essa promessa funcionava como uma âncora, um fundamento no momento em que eu precisava. Como vimos mais tarde, Deus não apenas curou o nosso relacionamento, como também o tornou mais forte do que antes. Crescemos com os conflitos, perdoando um ao outro e aprendendo com eles. Agora, ministramos juntos. Considero minha esposa não apenas minha amada e melhor amiga, mas também a ministra em quem coloco a máxima confiança. Confio mais nela do que em qualquer outra pessoa. Depois de superar esses árduos 5 primeiros anos, entendi que Deus via a fraqueza em nossas vidas e o nosso relacionamento os trouxe à luz. Eu estava impressionado com a sabedoria que nos uniu como homem e mulher. Antes de conhecer Lisa, eu orava insistentemente pela mulher com quem eu me casaria um dia. Essa escolha era a segunda decisão mais importante da minha vida. A primeira era obedecer ao Evangelho. Por ter orado e esperado a escolha de Deus para mim nessa área, achei que não teria os problemas que os outros tinham no casamento. Ah, como eu estava errado. Deus escolheu uma esposa para mim que era o desejo do meu coração, mas ela também expôs a imaturidade egoísta que estava escondida em meu interior. E havia mais. Fugir do conflito, optando pelo divórcio e culpando-a, só teria enterrado a minha imaturidade sob outra falsa camada de proteção, chamada de ofensa. Conhecer a palavra de Deus para o casamento me impediu de partir. Neste ponto, gostaria de me esvaziar um pouco do tema principal do capítulo para tratar de outro assunto. Alguns de vocês podem estar pensando, mas eu não era salvo quando me casei. A vocês, Deus diz: ora, aos casados, ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. 1 Coríntios, capítulo 7, do 10 ao 11 e versículo 24. Que esta palavra sobre a aliança do casamento seja firmada em seu coração, de tal forma que você não seja abalado de sua firmeza pela armadilha da ofensa. Depois, busque o Senhor para receber a sua palavra revelada para o seu casamento. Alguns de vocês podem não ter se casado dentro da vontade de Deus, mesmo sendo crentes. Para entrarem na bênção de Deus para o seu casamento, vocês precisam se arrepender por não terem buscado o conselho do Senhor antes de casarem, e Ele os perdoará. Firme o seu coração no fato de que um erro não justifica o outro. Quebrar uma aliança por causa da ofensa não é a solução. Então, busque ao Senhor para receber a sua palavra para o seu casamento. A rocha firme. A palavra de Deus revelada é a rocha firme sobre a qual devemos construir nossas vidas e ministérios. Diversas pessoas me contaram sobre as várias igrejas ou equipes ministeriais de que participaram em um curto período. Meu coração sofre ao ver como elas são impelidas pelas dificuldades e não pela direção de Deus. Elas exaltam o fato de como as coisas vão mal ou de como elas ou outras pessoas foram maltratadas. Elas se sentem justificadas nas decisões que tomaram. Mas este raciocínio é apenas mais uma camada de engano que as impede de ver a ofensa e suas próprias falhas de caráter. Elas descrevem a relação atual com os ministérios ou igrejas de que fazem parte como temporária, ou é aqui que Deus me quer por enquanto. Cheguei a ouvir um homem a dizer: estou emprestado para esta igreja. Fazem tais declarações para que, se as coisas ficarem difíceis, possam ter uma rota de fuga. Elas não têm fundamentos sobre os quais se firmarem nos novos lugares para onde vão. As tempestades podem facilmente impeli-las até novo porto. Para onde poderíamos ir? Voltando ao exemplo onde Jesus pergunta a seus discípulos quem eles diziam ser ele, vemos a estabilidade que surge quando sabemos a vontade revelada de Deus. Veja Simão Pedro. Depois que Simão disse que o Pai revelou ao seu coração, Jesus disse: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, verso 18. Jesus mudou o nome de Simão para Pedro,
Isto é significativo, porque o nome Simão significa ouvir. O nome Pedro, da palavra grega Petros, significa uma pedra. Uma casa construída de pedras sobre o fundamento sólido de uma rocha suportará as tempestades que se levantem contra ela. A palavra pedra, neste versículo, vem da palavra grega Petra, que significa uma grande pedra. Jesus estava dizendo a Simão Pedro que agora ele era feito da substância na qual a casa seria fundada. Mais tarde, Pedro escreveu em 1 Pedro, capítulo 2, verso 5: Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual. Uma pedra é um pedaço pequeno de rocha grande. Força, estabilidade e poder estão na rocha da palavra de Deus revelada, e há frutos na vida da pessoa que a recebe. Essa pessoa se torna forte na força daquele que é a palavra viva de Deus, Jesus Cristo. Como o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 3,11: Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ao buscarmos aquele que é a palavra viva de Deus, ele será revelado e seremos estabelecidos. Em João 5, vemos que durante os últimos dias da jornada de Jesus na terra, a vida se tornou mais difícil para a sua equipe ministerial. Os líderes religiosos e os judeus estavam perseguindo Jesus, procurando matá-lo. Quando as coisas começaram a melhorar, as pessoas queriam levá-lo à força para torná-lo rei. Ele se recusou e se afastou. Ver João capítulo 6, verso 15. Por que ele fez isso? Seus discípulos se perguntavam. Esta era a oportunidade dele e a nossa. Eles estavam ficando perturbados. As tempestades estavam soprando com força. Deixamos nossas famílias e empregos para seguir este homem. Tem muita coisa em jogo. Acreditamos que ele é aquele que haveria de vir. Afinal, João Batista declarou isto. E ouvimos Simão Pedro dizer isso em Cesareia de Filipe. Estes são dois testemunhos. Mas por que ele continua a irritar os líderes atuais? Por que ele está cavando seu próprio túmulo? Por que ele faz declarações do tipo, ó geração infiel e perversa, por quanto tempo ainda vos suportarei? A nós, seus discípulos? A ofensa e o escândalo estavam começando a encher o coração daqueles homens que haviam deixado tudo para seguir Jesus. Então, as coisas chegaram ao ponto máximo. Jesus pregou algo para eles que soou como pura heresia. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. João 6, verso 53. O que ele está pregando agora? Eles se perguntaram. Agora ele foi longe demais. Não apenas isto, mas ele também disse essas coisas diante dos líderes da sinagoga de Cafarnaum. Para aqueles discípulos, aquilo foi a gota d'água. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? João capítulo 6, verso 60. Observe a resposta de Jesus. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: Isto vos escandaliza? João capítulo 6, verso 61. Esses eram os próprios discípulos de Jesus. Ele não retira a verdade, mas em vez disso, confronta aqueles homens. Ele sabe que alguns estavam vivendo sobre o fundamento defeituoso. Ele expõe esse fundamento e lhes dá a oportunidade de verem o seu próprio coração. Mas eles não eram como Simão Pedro ou os outros discípulos que tinham fome pela verdade. Veja a reação deles. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. João capítulo 6, verso 66. Observe que não foram poucos, foram muitos. Alguns, sem dúvida, eram os mesmos que foram tão rápidos em dizer antes em Cesareia de Filipe. Uns dizem João Batista, outros dizem Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mateus 16, 14. Eles não estavam fundamentados na palavra de Deus revelada.
O escândalo cresceu a ponto deles fazerem o que muitos fazem hoje: fugir. Eles acharam que haviam sido enganados e maltratados, mas isso não era verdade. Eles não enxergaram a verdade porque os seus olhos estavam focados nos seus próprios desejos egoístas. Agora, vejamos o que acontece com Simão Pedro quando Jesus confronta os 12. Então perguntou Jesus aos 12: Porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. João capítulo 6, versos 67 a 69. Jesus não implorou àqueles homens: por favor, não vão embora. Acabo de perder muitos da minha equipe. Como eu poderia ir em frente sem vocês? Não, ele os confrontou. Vocês também querem partir? Observe como Simão Pedro responde, embora ele estivesse lutando com a oportunidade de se escandalizar tanto quanto os outros. Senhor, a quem iremos? O que ele ouviu deve tê-lo confundido, mas havia um conhecimento nele que os outros não possuíam. Em Cesareia de Filipe, Pedro teve uma revelação de quem Jesus realmente era, o Filho do Deus vivo, Mateus 16:16. Agora, no auge da sua aprovação, ele falou aquilo que estava arraigado no seu coração. Nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Estas são as mesmas palavras que ele disse em Cesareia de Filipe. Ele era uma pedra, firmada na rocha firme da palavra viva de Deus. Ele não partiria escandalizado. Reação sob pressão. Geralmente digo que as provas e testes localizam uma pessoa. Em outras palavras, eles determinam onde você se encontra espiritualmente. Eles revelam a verdadeira condição do seu coração. A forma como você reage sob pressão é a forma como o seu verdadeiro eu reage. Você pode ter uma casa construída sobre areia de 5 andares, alta e bela, artisticamente decorada com o material mais elaborado. Enquanto o sol estiver brilhando, ela se assemelha a um baluarte de força e beleza. Ao lado dessa casa, você pode ter uma casa simples de um andar. Ela é quase imperceptível e possivelmente sem atrativo se comparada ao belo prédio ao lado, mas ela é construída sobre algo que não se pode ver, uma rocha. Enquanto as tempestades não vierem, a casa de 5 andares parece muito melhor, mas quando ela enfrenta uma tempestade forte, desaba e fica arruinada. Ela pode sobreviver a algumas tempestades menores, mas não a um furacão. A estrutura simples de um andar sobrevive. Quanto maior a casa, mais grave e digna de nota é a sua queda. Algumas pessoas na igreja são como os discípulos, que foram tão rápidos em falar em Cesareia de Filipe, mas apenas para terem o seu coração exposto depois. Eles podem ser comparados a cristãos de 5 andares, a imagem da força, da estabilidade e da beleza. Podem suportar algumas tempestades menores e até de tamanho médio, mas quando uma poderosa tempestade sopra, eles são abalados. Certifique-se de edificar a sua vida na palavra revelada de Deus e não no que os outros dizem. Continue buscando o Senhor e ouvindo o seu coração. Não diga ou faça as coisas só porque todas as outras pessoas estão fazendo. Busque a Deus e firme-se naquilo que for iluminado em seu coração. Assim nós finalizamos a leitura de mais um capítulo e eu espero você no próximo. Que Deus te abençoe.